Paz, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Hoje é um domingo muito especial, não somente por ser o domingo de ceia, que nós fazemos sempre no primeiro domingo de cada mês, mas porque nós estamos concluindo um jejum. Eu sei que, por alguma razão, alguns irmãos não conseguiram participar. Não sei se talvez alguns estiveram ausentes, mas participaram do jejum à distância, Isso é possível também. Mas tem sido uma grande bênção, desde sexta-feira, nós estamos dedicados aqui, amém? E reunindo desde sexta à noite, no sábado também pela manhã teve uma leitura, depois sábado à tarde até à noite. E agora nós vamos concluir ao meio-dia o nosso primeiro jejum de 40 horas, amém? Então, não sei quantos irmãos estão aí jejuando, espero que vários estejam, porque eu estou, amém? Em meio-dia, se você não comeu nada, está jejuando de verdade, vai dar 40 horas de jejum, amém? Eu sei que tem alguns irmãos que nunca fizeram tanto tempo assim, amém? Mas eu tenho certeza de uma outra coisa, é que quando você jejua, e você está realmente colocando a sua carne no lugar que ela deve ficar, que é o lugar de rendição, que é o lugar de submissão, o seu espírito ele começa a aflorar mais. É ou não é verdade? Quantos irmãos aqui que têm jejuado, que estão aqui conosco desde sexta-feira, conseguem perceber, amém, muito mais a presença do Senhor, o fluir do Espírito, amém, tem sido tocado pelo Senhor, amém, meus irmãos? E eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, e como eu disse, hoje a gente até começou mais cedo, às 9 horas, porque nós queríamos dedicar mais tempo ao louvor, à oração, por causa do próprio jejum. E apenas hoje a gente mudou a ordem das coisas. Então, a oferta será no final, e no final de tudo será a nossa ceia ao Senhor para concluir esse tempo, amém, desse propósito, desse jejum. E depois da ceia, assim que encerrar o culto, nós vamos servir uma refeição aos irmãos, que a gente fez aí, especialmente pensando nos irmãos que jejuaram conosco, amém? Então você que está sem comer, já vai poder comer alguma coisa aqui, amém? Eu não sei se vai dar exatamente o tanto que você quer comer depois de 40 horas sem comer, mas considere como se fosse uma entrada, amém? Então, a gente, para esse evento do jejum de 40 horas, como não teve comida, não teve nada, não teve nenhum tipo de inscrição, apenas uma inscrição gratuita, para a gente saber, e eu quero saber depois no final o relatório, a participação de cada rede. Então a gente está oferecendo aí gratuitamente esse almoço para os irmãos, amém? Acho que teve um irmão só apenas que nos ajudou, pastor Adriano? Mas vai estar disponível para todos os irmãos. Pastor, eu não jejuei, eu posso comer dessa comida? Pode. Mas eu vou pedir para o pastor Adriano fazer uma oração forte aqui no final para multiplicar, então. Bem forte, viu, pastor Adriano? Bem que você jejuou, Então vai ser mais forte mesmo. Então agora eu creio que vai multiplicar. Amém? Aleluia. Pega a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Quero ler com você um texto que nós já lemos muito ao longo dos anos, da história da videira, eu posso dizer. E nem é só a história da videira Recife, mas da videira desde Goiânia mesmo, Tem um verso aqui, que é o verso 28, que é um verso que nós destacamos ao longo de décadas, nós podemos assim afirmar, porque... E o Senhor tem me feito perceber algo que antecede a essa ênfase do verso 28, e por isso eu vou ler com você a partir do verso 26, que é o motivo desse compartilhamento para concluir esse tempo de jejum e para esse culto tão especial de ceia ao Senhor. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, versos 26 ao 28, está escrito: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Vamos orar por um instante, sentado como você está. Peça para que o Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome mais uma vez. Pedimos para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha ministrar palavra viva, ó Deus, verdadeiramente revelada, que procede do Teu Espírito. Ó Deus, para que nós sejamos conformados à Tua imagem, não a imagem de um homem, não a imagem de um grupo, ó Deus, humano dessa terra, mas a imagem do Senhor. Porque essa imagem, ó Deus, que convém, ó Deus, que nós sejamos identificados. Nós queremos ter a imagem do Senhor. Nós estamos sendo conformados de glória em glória, a própria imagem do Senhor Jesus Cristo, que é a exata expressão de Deus. Por isso, ó Pai, dá-nos dessa imagem que é a primeira imagem, ó Deus, manifestada pelo Senhor na Tua palavra, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia impressa, amém, de papel, quero estar lembrando você aí para te estimular, para carregar a Bíblia. Amém? Bíblia, amém? O celular não vale. Se levantar o celular, o servo vai derrubar o seu smartphone e não vai pagar se quebrar a tela. Amém? Então você que está com a sua Bíblia impressa aí, erga-la para o alto e diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E por isso, nesta manhã, eu estou pronto para receber esta palavra, que tem o poder de me transformar, porque eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Por isso, o meu coração está aberto para esta palavra, a minha mente está atenta, alerta para receber a viva, poderosa, transformadora palavra de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Meus irmãos, aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 26 ao verso 28, nós temos o primeiro texto, eu posso dizer, o primeiro texto que revela duas coisas. Revela a imagem de Deus e revela o propósito de Deus com o homem. Amém? Então esse texto revela o quê, meus irmãos? A imagem de Deus e o propósito de Deus com o homem. Amém? Então quando o Senhor fala no verso 26, ótimo, está lendo o verso 26. Também disse Deus. Veja, se você for observar do verso 1 até o verso 26, Deus está dizendo muitas coisas, falando muitas coisas. Amém? Só que quando Deus ele vai criar o homem, ele revela a sua própria imagem ao criar o homem. Porque o que ele diz? Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Só que, talvez, pela leitura rápida que nós fazemos da palavra de Deus, e principalmente pelo nosso costume com a palavra de Deus, e esse é um grande desafio, por isso que a palavra de Deus, olha para cá, você deve ler em oração, entende? Você não pode pegar a Bíblia como se fosse qualquer livro dessa terra, que você pega de maneira aleatória apenas para poder, talvez, saciar uma curiosidade ou, de repente, acumular um conhecimento. Não que acumular um conhecimento do conteúdo da palavra de Deus seja ruim. Não, claro que não. É muito bom você acumular o conhecimento do conteúdo da palavra de Deus. Isso é muito bom. Só que isso é raso. Existe algo mais profundo, entende? Existe algo maior, mais elevado. Então você tem que ler com esse espírito de oração, tentando ver. Porque é um livro vivo. Você está me entendendo? Eu não estou falando necessariamente essas folhas de papel ou essa tinta preta escrita aqui. Não, é porque tem uma pessoa viva que fala por detrás dessas palavras. Porque a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor dela presente para te explicar detalhe por detalhe o que ele queria dizer.
Só a Bíblia é assim. Amém? Porque eu sei, né, talvez você já leu outros livros, né, assim eu espero, de repente até livros seculares. E aí nesses outros livros, nesses livros seculares, o que acontece? Você já teve dúvidas a respeito do que o autor estava querendo dizer em determinada parte. É na verdade. Né? Você que estuda, fez faculdade, às vezes um curso superior, uma pós-graduação, às vezes você lê lá aquele livro, aí você lê, relê, mais uma vez, lê e relê de novo. E você fala, rapaz, o que esse sujeito queria dizer com isso? Parece que eu entendi, mas parece que eu não entendi. Mas só que a Bíblia, que é a palavra de Deus, você tem essa vantagem. O autor está presente sempre. E a boa notícia é que o autor quer se revelar a você. Até porque ele é o seu pai. Você está me entendendo? Amém? Ele é o seu pai. Todo pai quer explicar as coisas para os filhos. E todo filho, ele acredita que o pai tem explicação. É ou não é verdade? Quantos aqui são pais e mães? Não é? Você já viu? Né? Especialmente, tem uma fase, né? Mas essa fase parece que não passa. Tem uma fase que é mais intenso isso. Então, especialmente um ano depois que a criança começa a falar, depois que ela está falando já tem um ano, meus irmãos, dispara um questionário sem fim, impressionante. Seu filho, de repente, olha para você, sua filha, de repente, olha para você e te vê como se você fosse o Google, sabe? Google. Papai, o que significa isso? Papai, por que isso? Papai, por que aquilo? Papai. Milhões de perguntas. Por quê? Isso é espontâneo da parte dos filhos. E veja, meu irmão, e o nosso Deus e Pai, Ele é muito mais amoroso do que o seu próprio Pai dessa terra. Então, o seu próprio pai dessa terra talvez tenha limitações de conhecimento ou não tenha tanta paciência para responder todas as perguntas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o seu Pai, que é o meu Pai, que é o nosso Pai, Ele está disposto a responder. Ele te ama. Ele tem toda a paciência, amém, para tolerar todas as questões que você faz. Então, você deve tomar a palavra de Deus dessa forma. Então, o que acontece? Então, Deus ele começa dizendo aqui, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja que, em primeiro lugar, nós temos uma palavra que remete a algo singular, né? Deus. Um Deus. Também disse Deus. Aqui não está escrito também, disseram os deuses. Está escrito, disse Deus. Há um só Deus. Amém? Fala comigo, há um só Deus. Amém? Um só Deus. Um só Deus. Não são 3 deuses, é um só Deus. Amém? Um só Deus. Há um só Deus. No entanto, esse único Deus, ele fala no plural. Ele não fala no singular. Entendeu? Ele não fala como se fosse, sabe, apenas uma pessoa, mas como se fossem várias pessoas. E no caso são 3 pessoas. É um Deus, mas 3 pessoas. Entende? Eu não estou aqui, né? Nem quero tentar te explicar como que isso é possível. Embora, enfim, não quero entrar nos detalhes da explicação. Mas eu quero que você se relembre desse fundamento da fé cristã. Amém? Isso é fundamento. Isso é uma convicção, né, de todo o povo de Deus. Não há dúvida sobre isso. Tá bom? Então, qualquer igreja cristã evangélica, né, ou cristã católica também, inclusive, eles estão seguros dessa doutrina. Deus é um só, mas são 3 pessoas. Amém? Então, isso é ponto pacífico da nossa fé. Então, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, está falando sobre imagem, está falando sobre semelhança. E aí, qual que é o primeiro ponto? É o seguinte, se Deus está nos fazendo, ou nos fez, na verdade, a sua imagem e a sua semelhança... Meu Deus, não, deu certo aqui. Às vezes os irmãos estão com a garrafa que tranca a garrafa e esquece que eu tenho que abrir com a mão só, mas deu certo agora. A questão é, baseado somente nessas palavras iniciais, o que você pode ver da imagem de Deus? Deus falou, vou fazer o homem a minha imagem e minha semelhança. Vou fazer. Ou melhor, é porque eu estou acostumado a falar no singular, porque eu sou um só, tá bom? Deus não falou, eu vou fazer. Deus falou como? Façamos. Plural. Amém? Então Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Mas
tem uma imagem de Deus contida nessa declaração aqui, que talvez você nunca percebeu. Qual que é a imagem de Deus que está contida, que está dentro dessa declaração? Quando ele faz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual que é a imagem de Deus que está contida aqui? Eu vou te dizer, a imagem de Deus que está contida aqui é justamente a imagem da unidade. Unidade. Entendeu? A primeira imagem revelada de Deus para o homem e que ele usou para poder criar o homem é a imagem da unidade. Entende? Por quê? Não teve divergência. O filho não falou para o pai, não, pai, peraí, acho que essa ideia é boa, mas vamos esperar mais um pouquinho? Não. O filho falou para o pai, né, nesse momento aí, teve algum tipo de possibilidade de discussão ou foram unânimes? Teve uma unanimidade completa. Eles estavam ali inteiramente unidos para criar o homem. Percebe? Tem alguma disputa ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ou teve unidade plena? Uma unanimidade, que é a melhor palavra. Eles estavam inteiramente unidos? O que você acha? Sim ou não? Sim. Né? A Bíblia não registra o Espírito Santo também, de repente, né, falando com o filho. Não, peraí, filho. Né, vamos conversar melhor com o pai aqui sobre essa questão? Talvez a gente não precisa fazer o homem conforme a nossa imagem. Talvez a gente pode fazer algo um pouco diferente. Não tem discussão, não tem conflito. Na verdade, a primeira imagem de Deus revelada ao homem foi justamente no ato da criação do homem. E a primeira imagem que Deus revela, nós estamos em Gênesis capítulo 1. Amém? Nos primeiros versos da palavra de Deus, da Escritura. Tá bom? Então nós estamos em Gênesis capítulo 1. Então essa é a primeira imagem de Deus sendo revelada a nós. E essa primeira imagem de Deus revelada a nós, Deus revela ela ao nos criar. Por isso, o que você precisa entender? Porque eu li com você até o verso 28, vamos terminar de ler aqui, mais uma vez. Então, depois ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio. Então vamos para o verso 27 já, vai lá. Criou Deus, pois, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Então, você percebe a ênfase da imagem? Então, nesses versos aqui, a ênfase está toda na imagem, na imagem, na imagem. Então, como que Deus... Porque, é como eu falei, né, às vezes você lê esse verso, né, que você talvez até já saiba de memória, se você é antigo na videira, a gente já leu muitas vezes esses versos, especialmente o verso 28, que eu vou ler também. Mas talvez você nunca percebeu isso, porque Deus fala que vai nos criar a sua imagem, mas a pergunta é, qual que é a imagem desse Deus que nos cria a sua imagem? Qual que é a imagem dele? A única imagem revelada nesses versos aqui é a imagem da unidade, da unanimidade. É a imagem de um Deus que está inteiramente unido, e ele está tão inteiramente unido, um com o outro, Pai, Filho e Espírito Santo, que são três pessoas, mas, no entanto, é um único Deus. Amém? Três pessoas, um único Deus. Como que é possível serem três, no entanto, um único Deus? Meu irmão, a resposta está aqui nas palavras de Paulo. Inteiramente unidos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão tão inteiramente unidos, eles são tão inteiramente unidos, que que sempre foi um só. Nós que temos o poder de nos tornar. Deus sempre foi, amém? Por isso que ele é o eu sou. Ele não é o eu serei. Ele não é o começarei a ser. Ele não é o eu fui e me tornarei outra coisa. Não, ele é permanente. Amém? No seu caráter, nas suas virtudes. Amém? Nas suas qualidades. Ele é permanente. Ele é o que é. Por isso que é o eu sou. Nunca muda. Então, Deus, desde sempre, foi inteiramente unido. Pai, Filho e Espírito Santo. E por ser inteiramente unido, que é um só Deus, embora sejam três pessoas. Você está me entendendo? Amém? Só que quando Deus cria o homem, ele cria o homem conforme a imagem dele. Então, se Deus criou o homem conforme a imagem dele, e a primeira imagem revelada de Deus, ao criar o homem, é justamente essa da unidade, dessa unanimidade.
Então o que acontece? Você foi criado para ser unido a alguém, a um grupo, a um povo. Unido, em primeiro lugar, em relação a pessoas dessa terra, através do casamento, por exemplo. Porque você viu? Então, no verso 26, ele falou, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tem a ele domínio. Então, veja como é que a imagem está vinculada a domínio. Né? Volta lá no verso 26. Eu não enfatizei essa parte, essa é uma parte importante. Então, conforme a nossa semelhança, né, a imagem conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim, quando a imagem de Deus está entre nós, nós passamos a ter domínio. Amém? Então veja, em outras palavras, a autoridade está vinculada à imagem de Deus. Amém? Então a autoridade espiritual está vinculada à imagem. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo na própria família. Agora volto para o verso 27. O que a gente viu aqui? Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Aí o que está escrito? Homem e mulher os criou. Então veja, aí quando Deus, a palavra de Deus vai enfatizar mais uma vez a questão da imagem de Deus, que nós somos criados conforme a imagem de Deus, agora Deus, ele fala que essa imagem é uma unidade ou uma unanimidade num aspecto plural também. E o Senhor colocou como elemento básico aqui a relação do casal, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Ou seja, essa imagem de Deus, que é uma unanimidade de 3 pessoas sendo um, Deus coloca essa imagem na vida da humanidade para ser manifestada na família através do marido e da mulher. É igual, por exemplo, uma coisa, e eu posso dizer que isso, de certa maneira, é inevitável. E eu não sei se você já percebeu isso. Mas, à medida que um casal vai avançando ao longo das décadas de casamento, vamos assim dizer, os dois vão se tornando cada vez mais parecidos. É, não é verdade? Eles podem ser fisicamente diferentes, muito diferentes. É igual eu e a Ludmila. Ela é bonita, eu sou feio. Né? Ponto. Resolvido. Entendeu? Ela é gente boa, eu não sou. Ela é pacífica, eu faço confusão. Entendeu? Então, se você for observar uma série de detalhes, né? E só abrindo parênteses rapidinho, a Ludmila e as meninas elas já foram para Goiânia, porque a conferência de dezembro está sendo agora, né? Eu vou daqui a pouco, inclusive. Enfim. Voltando para cá. É que estou com saudade da minha esposa já, né? Tá vendo? Aí agora eu até me perdi aqui um pouco. Mas volta para cá. Mas, apesar das nossas diferenças, que eu poderia fazer uma série de paralelos aqui entre eu e a Ludmila, só que quem convive mais próximo conosco vai começando a perceber a semelhança. Fala, gente, parece que eles são, ao mesmo tempo, diferentes em vários aspectos, só que, no entanto, parece que tem uma unanimidade entre eles. Parece que eles estão inteiramente unidos. E, inclusive, no mês de novembro, eu vou completar 21 anos de inteiramente unido com a Ludmila, quero te dizer. 21 anos. Entende? Então, a tendência é nos parecermos cada vez mais. Então, entenda uma coisa, meu irmão. Você foi criado para manifestar a imagem de Deus. E a primeira imagem manifestada de Deus, ao criar o homem, é a imagem de unanimidade, inteiramente unido. Então, a sua vida inteira, eu quero te dizer, você fica procurando, sejam pessoas, lugares, grupos, para você se identificar. Porque é como se houvesse uma carência dentro de você para você se vincular e estar unido a algo. Entendeu? Porque você foi criado com essa imagem. E essa é a primeira imagem de Deus revelada na criação do homem. Entende? Então, quando você foge ou sai desse contexto de unidade ou de unanimidade, você deixa de estar inteiramente unido nos relacionamentos mais importantes da sua vida, você está se afastando da imagem de Deus. Você está se afastando da imagem que Deus criou para você manifestar. Então você tem que estar inteiramente unido com o seu cônjuge. Você tem que estar inteiramente, unido, né, com os irmãos, né, da igreja, com aquilo que você faz parte. Né, se está aqui, esteja para valer. Amém? Os irmãos vão me entendendo, amém?
E até, num certo aspecto, no seu próprio trabalho também. Entendeu isso? Até no seu próprio trabalho. Eu sei que quando a gente fala de trabalho secular, né, vários irmãos têm muitas questões, né, e talvez alguns já podem até começar já resmungar e reclamar. Pastor, trabalho? Que trabalho? Toda vez que eu saio de manhã, eu vou para o Egito, escutar Faraó, mais tijolos, mais tijolos, né? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ao invés de maldizer o seu trabalho, comece a bendizer o seu trabalho e faça como para o Senhor e não para os homens, porque a Cristo aqui está servindo, disse o apóstolo Paulo. E, meu irmão, você vai ver como é que, de alguma forma, de duas uma, ou seu trabalho vai melhorar muito e você vai ser grato por ele, ou, de repente, Deus pode até criar uma oportunidade muito melhor e você vai ser promovido para um outro lugar onde você vai ser tremendamente abençoado. Mas, desde já, faça com gratidão, esteja lá para valer. Você está me entendendo? E estar lá para valer é estar unido, não é dividido. Não é sendo um freio de mão lá na empresa onde você trabalha, você está entendendo? Porque tem pessoas que são assim, porque tem questões, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Meu irmão, se é o lugar onde você está trabalhando, está sendo o ganha-pão que Deus está te dando, meu irmão, dê graças a Deus e seja o melhor e esteja para valer ali. Seja o que serve, entendeu? Seja o que chega primeiro, o que sai por último. Pastor, se conhecesse meu patrão, você não falaria isso. Meu irmão, não estou falando de patrão. Eu estou falando de você escolher a quem você serve. Se você serve o Senhor Jesus Cristo, você vai servir o Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Você vai servir o Senhor Jesus Cristo na sua família. Você vai servir o Senhor Jesus Cristo na sua vizinhança. Você vai servir o Senhor Jesus Cristo no seu trabalho. E qual que é a maneira de você estar seguro de que você está servindo? Manifestando a imagem. Qual imagem? Qual que é a primeira imagem que Deus revela na criação do homem? É a imagem da unanimidade. Estar inteiramente unido. Existe um Deus que está inteiramente unido. Pai, Filho e Espírito Santo, que nos criou e falou o seguinte: vamos criar as pessoas conforme a nossa imagem. Se Deus nos criou a sua imagem, que imagem que você deve carregar? A imagem da unanimidade, da unidade. Quando as pessoas te conhecerem, elas devem olhar para você e de alguma maneira perceber. Se você for casado, tá bom? Quando as pessoas conhecerem você, você que é casado, as pessoas têm que ter a sensação de que você está inteiramente unido com o seu cônjuge. Quando as pessoas te conhecerem, e se você for solteiro, né, e mora com seus pais, as pessoas têm que ter a sensação de que você está inteiramente unido com seus pais e com seus irmãos. Você está me entendendo? E quando as pessoas te conhecerem e começarem a saber a respeito da sua fé em Cristo Jesus, elas devem ter a seguinte sensação: você está inteiramente unido aonde o Senhor te colocou para congregar a respeito dessa fé. Você está me entendendo? Inteiramente unido. Percebe? Porque essa é a imagem de Deus. É a primeira imagem de Deus revelada ao criar o homem. Amém? Então, por isso que você deve escolher muito bem todos os seus relacionamentos principais, todas essas partes principais da sua vida. Tá bom? Então, a própria questão da igreja. E Paulo enfatiza esse ponto. Só que, volta para lá, vai para o verso 27 mais uma vez. Isso, criou, pois, Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. Aí depois diz, e Deus abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a primeira bênção de Deus foi para que o homem se multiplicasse, né? Para que ele fosse fecundo e se multiplicasse, e sujeitasse a terra. Só que, veja, antes de você entender a respeito da multiplicação, antes de você entender a respeito da fecundidade, antes de você entender a respeito, né, de dominar, você tem que entender a respeito da imagem. Da imagem. Eu me lembro, alguns anos atrás, um irmão que ficou um tempo entre nós, e ele não está, né, conosco. Acabou que ele se identificou com outro grupo de irmãos e acabou que, por fim, ele até abriu a igreja desse grupo de irmãos aqui em Recife, lá na Zona Norte. Tudo bem. Só que antes dele sair, eu falei algo para ele que eu tinha percebido. E eu falei com encargo mesmo, querendo abençoá-lo, entendeu? Né? Porque é lógico que nenhum pastor gosta, né, de despedida de irmão. Estou saindo da igreja, né? Você conheceu um dia, fala, não, eu conheci um pastor que gosta que as pessoas saem da igreja. Não é pastor, não é pastor. É qualquer outra praga, mas pastor não é não. Entendeu? Não é.
Porque tem irmão que fica ofendido com o pastor achou ruim, mas é lógico. Oxi, é o quê, rapaz? Só que eu, quando isso acontece, eu faço de tudo para ser espiritual, amém? Não carnal. Mas na hora que esse irmão foi despedir de mim, estava saindo da igreja, aí o Senhor me deu uma palavra para ele mesmo, palavra de Deus, que eu falei, Senhor, o que eu posso falar para esse irmão para abençoá-lo, apesar de estar saindo? Eu falei para ele o seguinte, para esse irmão, irmão, deixa eu falar uma coisa, você passou por essa igreja, você passou por esse lugar, não sei aonde, no treinamento, passou por aqui, em todos os lugares as pessoas acreditaram em você e você disse que estava para valer, que queria ajudar, que queria ser um líder, queria ser uma coluna nessa obra. Isso aconteceu na sua vida, porque eu sabia de todo o histórico dele, Aí eu falei para ele, irmão, que a sua saída da nossa igreja seja a última saída da sua vida. Você é jovem, você é muito novo. Então, se você está se identificando com outro grupo de irmãos, que você escolha muito bem, vá para lá e fique até o fim. Esteja, eu não usei essa expressão, mas se fosse recente eu usaria. Esteja inteiramente unido com esses irmãos. Porque aí sim, Deus vai fazer algo poderoso através da sua vida e as pessoas serão edificadas através de você, porque eu acredito que você tem um chamado. E acredito mesmo, ele tem um chamado da parte de Deus para ser pastor, tanto é que ele é pastor de um outro ministério. Mas ele é pastor. E o que ele fez? Eu percebi que isso já tem... Quantos anos, meu Deus do céu? Sei lá, uns 7 anos, não sei, por aí. E veja, sabe o que aconteceu? Eu percebi, ele me ouviu. Nunca mais eu encontrei pessoalmente, não. Mas se eu encontrar pessoalmente, como é que eu vou falar? Você me ouviu, Espertinho, muito bem, fez bem. Então, o que ele entendeu? Que ele deveria ir para um lugar onde ele estivesse inteiramente unido. Inteiramente unido. Porque essa é a primeira imagem que Deus manifesta ao criar o homem. Então você foi chamado para andar inteiramente unido nos relacionamentos mais importantes da sua vida, que envolve especialmente a sua família, tá bom? E a família de Deus, tá bom? Essas duas famílias. E, como eu disse agora há pouco, não ignore o seu trabalho também, apesar de todas as questões que você tem a respeito do seu trabalho. Porque o que Paulo aconselhou foi que você fizesse tudo como se fosse para o Senhor. Mas agora, falando da família de Deus, a igreja, lá em Efésios capítulo 4, verso 1. Aliás, Efésios não, me desculpe. 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler o começo dessa carta de Paulo, que é a razão desse tema do nosso semestre. Inteiramente unidos. Essas duas palavras aqui não são palavras minhas, são palavras de Paulo, está lá no verso 10. Mas vamos ler a partir do verso 1. Vamos lá. Está escrito: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Segundo a tradição histórica, teria até mesmo uma terceira carta de Paulo aos Coríntios, mas por algumas razões, aprove ao Senhor de que essa carta não fosse colocada no cânon, não fosse parte da Escritura. Quando você lê com atenção as duas cartas, você vê, Paulo até faz uma menção. Então, o Senhor quis que fossem apenas essas duas cartas de Paulo, 1ª e 2ª aos Coríntios, como parte da Escritura para nós. Só que antes de eu chegar nos detalhes aqui, de 1 Coríntios, eu quero só te mostrar algo que talvez você nunca percebeu, e isso deve nos fazer ter uma atenção especial a respeito dessas duas cartas de Paulo. Porque se você for observar as cartas que Paulo escreveu às igrejas, tá bom? Todas as cartas que Paulo escreveu, que estão no Novo Testamento, em nenhuma carta Paulo dedicou tanto conteúdo e tanto tempo para escrever. Então Paulo ele tinha um encargo especial pela igreja de Corinto. É na verdade. Amém? Então, por exemplo, quando você vê 1 Coríntios, nós temos 16 capítulos. 2 Coríntios, nós temos 13 capítulos, ou seja, 16 mais 13, quanto que dá? Cadê os matemáticos plantão aí? 29. 29. E aí, quando você olha para o Novo Testamento, o único livro que chega perto,
Na verdade, são dois, né? Que é Mateus e Atos, que tem 28 capítulos. Só que de todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu 2 para a igreja de Corinto, que está aqui na Escritura, e que foram, ou seja, 29 capítulos. Então, eu posso dizer para você que a igreja de Corinto foi a que recebeu o maior volume de informação, né, considerando aqui os capítulos, daquilo que Paulo quis escrever. E a igreja de Corinto, ela tinha algumas características muito interessantes, a começar da própria cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, como se fosse Recife aqui, por exemplo. Era uma cidade, né, importante lá da Grécia. Então, e aí Paulo ele vai falar uma série de características dessa igreja. Vamos voltar agora lá para o verso, onde que eu li? Pronto, verso 4, né? Então, ele começou ali dando graças a Deus a respeito dos irmãos da igreja de Corinto. A propósito da sua graça, como foi dada a Cristo Jesus. Aí ele vai falar, verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos. Então, Paulo ele começa dizendo para os irmãos, irmãos, vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês são uma igreja, meu Deus, enriquecida no quê? Em tudo. Entende? Então, Paulo, antes de fazer uma lista das riquezas espirituais que a igreja de Corinto tinha, ele já chega e fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Vocês foram enriquecidos em tudo. Em tudo. Meu Deus do céu, é maravilhoso isso. Já pensou? Chegar um homem de Deus aqui, né, e falar, o pastor Roberto, queria falar para você, viu, irmão? A videira de Recife é em tudo enriquecida. Aleluia, o que é isso? Acabou. Aí eu ergo as mãos e espero já, pode vir, Jesus. Teu servo está pronto, amém? Posso subir. Então Paulo falou que a igreja de Corinto tinha sido em tudo enriquecida. E agora ele vai falar algumas coisas dessas riquezas. Olha só, no verso 5 ainda, né? Em tudo fossem enriquecidos, nele, né? Enriquecido em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Era uma igreja enriquecida em toda palavra. Toda palavra. Era um povo realmente da palavra, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Foram enriquecidos em Cristo, em toda a palavra, em todo conhecimento. Entende? Era um povo que realmente conhecia das coisas de Deus, conhecia da palavra de Deus. Eles eram ricos nisso. Não é que eles tinham mais ou menos um conhecimento, não é que eles tinham mais ou menos uma boa palavra. Não, eles eram ricos na palavra, eles eram ricos no conhecimento. Tudo isso em Cristo Jesus. Aí Paulo continua, verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo estava sendo confirmado nos irmãos. Então, quando alguém... Isso é maravilhoso. Como que isso aconteceu? Isso é possível porque, de certo, pessoas se relacionaram com os irmãos da igreja de Corinto e depois vieram até Paulo dizendo, fala, Paulo, aqueles irmãos de Corinto, quero te falar uma coisa, eles têm o testemunho de Cristo. Amém? Isso é muito precioso. Nós temos que ser aqueles que têm o testemunho de Cristo. Alguém pode dizer amém? Pastor, o que é o testemunho de Cristo? É quando alguém que conhece Cristo se relaciona com você e percebe Cristo em você. Você está me entendendo? É quando a pessoa percebe. Ela vai e sente, sabe, algo diferente. Talvez você nem esteja pregando, talvez você nem esteja compartilhando algo com ela, mas tem uma presença em você, porque você está cheio de Cristo. Né? Como Paulo diz justamente na própria carta aos Coríntios, né? Você está ali exalando o bom perfume de Cristo. Já viu? Quando alguém está muito apegado a outra pessoa, ela pega o cheiro da outra pessoa. Né? É igual quando eu costumo viajar, aí eu chego em casa, as meninas estão com saudade, me abraçam e toda aquela coisa, e me beijam e abraçam. Aí depois elas chegam perto da Ludmila, a Ludmila sempre comenta, você estava abraçando o seu pai. Aí elas se perguntam, por quê, mamãe? Você está com o cheiro dele. Você está com o cheiro dele. Você está entendendo? Então veja, o testemunho de Cristo estava lá, o cheiro de Cristo estava nesses irmãos. Vamos continuar. Verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Olha só, irmãos, a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Já pensou? Se a gente pudesse falar isso também a nosso respeito, né? Chegou um irmão aqui, eu estou meio doente, com um problema aqui. Bem, não vou nem tentar falar do que o médico falou para mim, que eu estava na minha... Aliás, na perna direita. Eu acho que eu estou bom mesmo, eu estou errando as pernas aqui já. Como é que é? Tinossinovite. O negócio parece com sinusite, com outros it aí da vida aí. Quando o médico falar alguma coisa para você que termina com it, repreende que é maligno. Enfim, mas olha para cá. E aí chega alguém enfermo entre nós, falando que queria receber a oração por cura. Fala, oração por cura? Não, peraí, tem 7 irmãos ali, tem 2 ali no final, tem outros 3, né? Aqui, tem mais outros 2 aqui na frente. Todos esses aqui eu sei que tem um dom de cura. Aleluia, que bom. Então procura qualquer um dos 7 aqui.
Aí, às vezes, chega aqui algum irmão desencorajado, incrédulo com as coisas. Eu falei, não, irmão, você precisa receber a oração de alguém que tem o dom da fé mesmo, pastor. Cadê esse irmão? Rapidamente, vou te falar, tem 5 irmãos aqui que eu já sei que tem o dom da fé. Aí eu vou e aponto o irmão aqui e tal, e de repente fala, que bênção. Então, tem irmãos com dom da fé aqui também? Eu falei, tem também. Aí, de repente, chega um irmão aqui meio oprimido, né, com alguns tipos de ataques na mente, né, opressões malignas, e ele vai falar, pastor, né, eu não sei se de repente o senhor ou alguém aqui tem um dom de discernimento de espírito. Foi discernimento de espírito? Ah, irmão, isso que eu mais tenho aqui. Tem uns 15 irmãos com dom de discernimento de espírito aqui. Para procurar aqui, nessa fileira aqui todinha, esse povo está tudo mais ou menos por aqui. Ó. Entende? Aí, de repente, chega uma outra pessoa aqui e fala, pastor, está precisando tanto de um milagre. Mas é milagre mesmo, não é negócio mais ou menos, não. É tipo milagre. Fala, não se preocupe, cada um dos nossos pastores aqui tem dom de operação de milagres, aleluia. Ele vai orar e o milagre vai acontecer. Percebe? Então, imagina, irmãos, a igreja de Corinto, Paulo está dizendo, tá bom? E Paulo, veja, meus irmãos, Paulo era homem de Deus. E o que eu estou lendo para você é a Escritura Sagrada. Paulo não está exagerando as coisas aqui como se fosse uma figura de linguagem, entendeu? Só para dar uma animada na galera. Oh, não falta dom para vocês, não. Brincadeira, falta assim. Não é piada, não é brincadeira. Não faltava mesmo. É o que Paulo está dizendo. Então veja, será que isso era uma boa igreja? O que você acha? Que isso, irmão? Me ajuda aí. O povo era em tudo enriquecido, em toda palavra, em todo conhecimento. Testemunho de Cristo confirmado entre eles. Não falta nenhum dom. Aí Paulo fala na segunda parte do verso 7, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além de não faltar nenhum dom, eles estavam, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E no verso seguinte, Paulo ele complementa essa informação no verso 8, olha o que está escrito. O qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era uma igreja que, além de todas essas virtudes maravilhosas, eles tinham expectativa na volta do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Eles tinham essa mentalidade. A todo instante eles estavam esperando. Será que é hoje? Será que ele vem nessa noite? Acordava logo cedo e falava, gente, será que é agora de manhã? Quando é que ele vem? Ele estava aguardando a volta de Jesus Cristo. Então, uma igreja viva, uma igreja enriquecida, com todos os dons, na palavra, no conhecimento. Uma igreja que tinha essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo, ele vai e complementa no verso 9, dizendo o seguinte, fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, ele termina com o verso 9, louvando a fidelidade de Deus por causa da igreja de Corinto. Se a gente parasse de ler o texto aqui, fechasse a Bíblia, você ia falar, rapaz, já sei o nome da minha célula, Corinto. E não tem nada a ver com Corinthians, não, viu, irmãos? Né? Os corintianos aí que eu diga. Se bem que tem corintiano aqui não, aqui é só torcedor de... Não vou nem falar o nome. Eita, tem um ali, meu Deus. Ainda bem que ele levantou rápido, mas já baixou, não vai levantar, mas não para ficar escondido. Olha para cá. Veja, meus, se você ler até o verso 9, está ótimo, não está não? Né? Quem não gostaria de ser dessa igreja? De ser essa igreja, amém? Só que no verso 10, Paulo faz uma consideração. O que ele diz ali? Ele começa com a palavra rogo-vos. Rogo-vos. O que Paulo quer dizer com essa palavra rogo-vos? Essa palavra é uma palavra muito importante, que Paulo usou em ocasiões muito especiais. Paulo e Pedro. Rogo-vos é como se Paulo, depois de dizer todas essas maravilhosas virtudes da igreja de Corinto, ele ajoelhasse na frente dos irmãos da igreja de Corinto, juntasse as mãos assim e falasse o seguinte, irmãos, apesar de tudo isso, por favor, pelo amor de Deus, tem algo que vocês precisam ter e que está faltando. Entende? Isso é uma súplica de Paulo. É Paulo ajoelhando e juntando as mãos e pedindo. E Paulo expressa isso. Veja como é que está escrito, olha lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Ele está suplicando. Está falando, irmãos, rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Isso precisa ter, apesar de tudo isso vocês têm. Mas tem uma outra coisa que, na verdade, supera em importância todas as outras. Porque se não tiver isso que falta, de nada vai adiantar o restante. O que estava faltando na igreja de Corinto? E aí agora você vai entender por que eu falei de Gênesis capítulo 1. Apesar de todas essas virtudes da igreja de Corinto, estava faltando
imagem de Deus. Imagem de Deus. Por isso que eles não estavam, de fato, exercendo o domínio que deveriam exercer. Por isso que eles não estavam, de fato, edificando como deveriam edificar. E qual que é essa imagem de Deus que Paulo está suplicando para que eles tenham? Ele vai falar: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Entendeu? Ele falou: irmãos, tem que ter um falar semelhante entre vocês. Não pode haver divisões entre vocês. Então o que Paulo está dizendo em outras palavras é que é possível ter boas virtudes e estar dividido. É possível ter, sabe, uma igreja, uma célula, um discipulado com boas qualidades e não estar inteiramente unido. Assim como é possível, de certa maneira, ter um casamento bom ou uma família boa, mas ainda assim não estar inteiramente unido. Veja, esse não é o propósito de Deus. Por isso que Paulo rogou. E a fala é um sinalizador básico da unidade. Você está me entendendo? Eu me lembro, no início, quando as minhas filhas começaram a falar, e a semente, você sabe que filho de crente não é crente, você sabe, né? Ele vai se tornar ainda. Você consagra ao Senhor, ele está protegido, mas não nasceu de novo, entendeu? Filho de crente nasce ímpio, igual você nasce ímpio também, ninguém nasce crente, amém? A gente consagra, está protegido, guardado pelo Senhor. Eu me lembro, tadinha da Ludmila, minha esposa, né? Ela fez um jejum durante anos, nem sei quantos anos, de Coca-Cola. E ela gosta muito de Coca-Cola, irmãos. Pois é, pior que ela gosta. Ela gosta muito de Coca-Cola. Sabe por que ela jejuou durante anos? Porque ela queria ter a certeza de que a Sara e a Isabela nasceram de novo. Porque apesar de serem filhas de pastor, elas não eram crentes, não. A gente via a serpente manifestando. Dava para ouvir até o barulho, sabe? Dependendo da hora, vinha até uma língua bipartida assim. Fala: ai meu Deus, você prende, que é isso? Tem uma cobrinha dentro de casa, achei que era uma ovelhinha. E agora? Precisamos de um milagre. Tem que nascer de novo. Tem que nascer. Cadê os kids? Isso, tá vendo? É à toa que as irmãs cantam. Continua cantando, viu, irmãs? Tem que nascer de novo. Tem que nascer, né? Aí tem um negócio assim. Olha para cá. É tipo um rap, né? Irmãos, e aí nessa época, as meninas, toda criança, ela quer testar a unidade do pai e da mãe. Isso é um teste. Quer ver se tem imagem de Deus na casa dela. Aí minhas filhas, às vezes, falavam alguma coisa, pediam para a mãe, aí a mãe não deixava, aí o que elas faziam? Elas iam falar escondido comigo, longe da mãe. Papai, olha, por que o senhor não deixa eu fazer isso? Eu falei com a mamãe, mas o senhor... Não, meu Deus do céu, elas eram articuladas. Olha o que elas falavam comigo. Você vê como é que o veneno estava lá. Papai, porque o senhor é o cabeça. O senhor sabe, né? Eu falei, ixi. Aí eu ouvi até o barulho. Eu falei, eita, rapaz, olha o laço. Elas vinham com argumentação. A mãe falou que não, mas o senhor pode definir as coisas aqui em casa. Né? Aí o que eu fazia? Eu sabia que eu estava inteiramente unido com a minha esposa. E eu dizia para elas, ao longo dos anos elas foram me testando. Agora elas desistiram, porque virou crente também, né? Tudo nasceu de novo, aleluia. Só tem crente lá em casa agora, mas até alguns anos atrás não era não, viu? O que acontece? Eu falava para elas o seguinte, olha, o que sua mãe falou é o que eu falo. Nós falamos a mesma coisa, porque estamos inteiramente unidos. Ou seja, faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisão. Isso é para a família que você tem, mas é para a família de Deus também. Você está entendendo? Por mais que várias vezes, não foram poucas não, elas falavam alguma coisa que a Ludmila falou, por dentro de mim eu estava querendo discordar. Mas eu guardava a minha esposa. Falei, não, é isso mesmo. E dentro de mim eu pensando, meu Deus, por que a Ludmila falou isso? Entendeu? Falei, não é assim mesmo. Sua mãe falou. Então, está falado. Aí eu esperava elas ir embora, ficar bem longe, chamava a Ludmila. Falei, querida, por que você falou aquilo? Era para ser diferente? Vamos fazer diferente na próxima? E o que você falou? Aí eu falei o que você falou. Nós estamos inteiramente unidos, entendeu? Aqui não divide, não. Amém? Alguém vai dizer amém? Então, isso é para a sua família, mas é para a família de Deus. Porque Paulo não está escrevendo nem para a família. Eu só estou exemplificando para você, para a bênção da sua família. Tá bom?
Mas Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Aí continua ainda. Antes, olha lá, antes. Quando Paulo coloca essa palavra antes aqui, ele está colocando isso como prioridade em relação a tudo bem antes mesmo. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você está me entendendo? Inteiramente unidos. Inteiramente unidos. Eu quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Veja, meus irmãos. A unidade, a unanimidade é a imagem de Deus. E a unidade, a unanimidade é a maneira que a igreja avança, prospera, cresce, se multiplica. Amém? Então, essa é a maneira que Deus estabeleceu para a sua obra. E aí Paulo, ele vai descrever, nos versos 11 e 12, sobre como que os irmãos se dividiam. Aí no verso 11 ele fala: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. Paulo é ótimo, né? As pessoas contavam as coisas para ele, depois ele falava para todo mundo quem disse para ele. Né? Escreveu, está registrado. Mas, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Esse pessoal da casa de Cloé é bênção, tá bom? Ah, é fofoqueiro. Não, irmãos. Graças a ele que Paulo ajustou a igreja, corrigiu a igreja. Não é? Os da casa de Cloé, olha lá. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas da casa de Cloé. Deus abençoe os da casa de Cloé, amém, irmãos? Deus da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Eles estão divididos, cada um quer uma coisa diferente, cada um quer se identificar com uma parte diferente. Aí ele fala no verso 12, ele vai exemplifica no verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Aí sempre tem os mais espirituais, né? Que homem o quê? Que rede de homem o quê? Eu sou de Cristo Jesus. Esse aí são os que supõem mais espirituais, mas são os mais carnais de todos, eu quero te dizer, viu? No final das contas. Então, meu irmão, você tem que estar inteiramente unido. Inteiramente unido. Inteiramente unido. Então você sabe, né, o que nós fazemos. Você sabe o que nós cremos. E por isso, eu quero chamar você, para você dar essa resposta ao Senhor, nesse propósito. Nós como igreja, queremos multiplicar as nossas células. Nós como igreja, sabe, queremos manifestar muito mais testemunho de presença de Deus, de vida de Deus, de poder de Deus. Nós como igreja, né, temos carências financeiras. E veja, falando sobre a questão financeira, um testemunho de unidade é um comprometimento financeiro também. Você está me entendendo? Amém? Nós vamos ter oferta daqui a pouco. Fique em pé onde você está já, por favor. Eu quero orar com você. Olha para cá. Nesse ano, nós estamos celebrando os 25 anos da nossa igreja em Goiânia. Está até o adesivinho aqui nessa Bíblia que fica aqui no púlpito, né? E sabe uma coisa que talvez você não tenha conhecimento a respeito da história da nossa igreja lá em Goiânia? Olha para cá. Irmãos, na nossa igreja, a história da videira, nós nunca tivemos, sabe, pessoas extraordinárias. Não. Sempre foram pessoas comuns. Mas essas pessoas comuns, normais, eu falo inclusive dos nossos próprios pastores. O pastor Luísio, né, apesar de toda a sabedoria, né, de toda a graça que ele tem para ensinar, tudo isso são dons de Deus. Não é por uma formação intelectual. Se você for procurar, qual que é o currículo do pastor Luísio? O que ele formou? Em Bíblia, em leitura, em busca do Senhor. Essa é a formação dele, entendeu? Então, entre os nossos pastores, de maneira geral. Porque, então, como que em somente 25 anos, porque é pouco tempo, eu quero te dizer. Se você pesquisar sobre a história da igreja, eu fui professor de história da igreja lá em Goiânia, no seminário. Irmãos, 25 anos para a história de um movimento é pouco. É pouco.
Então, em 25 anos, nós chegamos em 38 países, só para você ter uma ideia. Né? E tanto lá em Goiânia quanto em São Paulo, nós já são igrejas com dezenas de milhares de pessoas. Em algumas capitais, nós já temos igrejas com mais de 1.000, e até o ano que vem a gente vai fazer parte desse grupo, dos mais de 1.000. Alguém vai dizer amém? Só que qual que é a razão de todo esse crescimento, todo esse avanço? É porque desde o princípio, essa foi uma marca nossa. Estávamos inteiramente unidos ali em Goiânia, com o pastor Luísio, inteiramente unidos ali os discipuladores, né, com seus pastores, inteiramente unidos ali os líderes com os discipuladores, inteiramente unidos os irmãos, simples, cada um na sua parte, na vida da igreja, inteiramente unido com a célula, inteiramente unido, sabe, contribuindo financeiramente. Entende? Eu tenho pensado, né, às vezes nessa questão financeira, né? Por que alguém não é um dizimista na igreja? Tem várias razões, mas uma das razões, certamente, é porque não está inteiramente unido com isso. Porque naquilo que você está inteiramente unido, você investe. Você coloca seu dinheiro, não é verdade? Então, todo pai de família está inteiramente unido na família dele. Então, o que ele faz? Ele sustenta. Ele investe. Então, o que eu quero que você entenda, meu irmão, é o seguinte. É que unidade, unanimidade, é a imagem básica de Deus. Porque só é possível um só, se ao mesmo tempo 3, se estiver inteiramente unido. E quando nós temos a prática dessa unidade, meu irmão, unidade, unanimidade supera toda e qualquer virtude. Entendeu? Então, quando Paulo falou para a igreja de Corinto, fazendo essa primeira exortação à igreja de Corinto, que era o motivo principal da carta dele aos irmãos da igreja de Corinto, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto o seguinte, resumidamente, em outras palavras, falou: olha, de nada adianta vocês terem todos esses dons, todas essas virtudes, todas essas boas características como igreja, se vocês não estiverem inteiramente unidos. Por isso, você que é líder de célula, talvez você fique pensando: ah, pastor, minha célula não cresceu, multiplicou, porque eu não sou tão bem preparado, eu preciso treinar mais e tudo. Não é não, meu irmão. Você só precisa ter uma célula inteiramente unida. É como eu falei para os irmãos, no jejum de 40 horas e na imersão que nós fizemos com a liderança. Irmãos, eu não vou falar que eu faço aposta, porque não convém apostar, né? Você sabe, né? Mas eu te garanto, né? Tinha um irmão aqui ontem, deve vir à noite, né? Que estava até no jejum aqui conosco. Como é que é o irmão? Aquele, Eric, né? Tem quantas semanas que ele está conosco? 15 dias, 2 semanas. Ele está aqui, converteu, né? Entre nós aqui, num culto. Converteu no culto. Tem 15 dias que está aqui conosco. Ele estava no jejum conosco. Não sei se você está jejuando ainda, mas enfim, estava aqui ontem, né? Irmãos, ele está querendo liderar uma célula. E eu estou até pensando de abrir uma exceção para ele, para a gente acelerar esse processo, sabe? Como assim, pastor? Pastor, então para liderar a célula tem uma série de coisas que precisa fazer. É verdade. Mas eu desafio você no seguinte: se o Eric conseguir ter um grupo de irmãos com ele inteiramente unido, essa célula vai crescer e multiplicar, mesmo que ele seja novo convertido e mal tenha feito os cursos da igreja. Você está me entendendo? Vai acontecer isso muito mais rápido do que se um outro irmão, de repente, fez todos os cursos da igreja, está preparado, já leu a Bíblia 3 vezes, jejua toda semana, 2 dias a semana, só que ele não caminha em unidade. Aí não vai, porque está faltando a imagem de Deus. Aonde nós temos a imagem de Deus, e a imagem elementar, básica, a primeira revelação da imagem de Deus na criação do homem, é a imagem que revela que nós devemos caminhar inteiramente unidos. É Deus falando: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por isso eu quero que você entenda, meu irmão, para o benefício da sua família, para a bênção do seu trabalho, você que é líder de célula, que é discipulador, os pastores aqui, entenda como valor prioritário mais elevado estar inteiramente unido, porque dessa forma você traz imagem de Deus e você vai prosperar, vai crescer e vai ver muito mais favor multiplicado da parte do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero te chamar para orar nesse instante e mostrar para você ainda o último texto, ou não. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Nós vamos fazer o seguinte: os elementos
da ceia estão prontos? Eu tinha falado para fazer no final. Vamos distribuir os elementos da ceia. Vamos mudar a ordem aqui. Nós vamos ceiar agora já. Queria chamar os irmãos do louvor. A banda pode subir aqui, por favor. Vamos celebrar o Senhor por um instante. Se você está com a sua família aqui presente, algum familiar seu, abrace aí o seu familiar. Eu quero que você ore agora primeiro pela sua família. Pastor, minha família não está aqui, estou sozinho. Então você vai orar, intercedendo pela sua família e declarando unidade na sua casa, na sua família. Amém? Ore por isso. Ore por esse ambiente de harmonia entre você e seus familiares. Se você é casado, ore pelo seu cônjuge. Se você é casado e tem filhos, ore pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. Se você é solteiro, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos. Comece a orar pela sua família. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero estar inteiramente unido com a minha casa, com os meus familiares, para que a imagem do Senhor possa se manifestar entre nós, para que mais do teu favor, da tua bênção, possa poder se manifestar entre nós. Ore pela sua casa, ore pela sua família, em nome de Jesus. Os servos podem vir todos aqui para frente. Ore pela sua família. Erga sua voz em oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas casas. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, imagem, a tua imagem para as nossas casas, para as nossas famílias, de tal maneira que nós estejamos inteiramente unidos como casal, inteiramente unidos como pais e filhos, inteiramente unidos como irmãos da mesma família, da mesma casa. Ó Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, sobre nós e traz, Senhor, a realidade dessa unidade, dessa unanimidade. Livra-nos de qualquer divisão na nossa casa, na nossa família. Livra-nos, ó Deus, de qualquer conflito. Que haja uma unidade de coração, de pensamento, de mesma disposição mental, do mesmo falar, para que a tua bênção se estabeleça de maneira ainda mais intensa com os nossos familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha para cá. Agora nós vamos orar por essa unidade como igreja. Amém? Como igreja. A sua unidade conosco na igreja, mas a unidade entre nós. Amém? Isso desde a célula, o discipulado, cada rede de pastor, a sua unidade pessoal, particular com essa obra. E aí eu quero apenas ler aqui Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 6. Em outro momento eu vou pregar só esse trecho. Mas só para você ver como que isso tem tudo a ver com a unanimidade e a própria ceia do Senhor também. Efésios capítulo 4, verso 1 está escrito: rogo-vos, Paulo de novo, pedindo, suplicando, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Como que anda de modo digno, Paulo, que eu fui chamado? Aí ele vai dar uma série de respostas, depois ele resume a resposta. Verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o que, meus irmãos? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Está vendo? Unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí Paulo agora ele vai enfatizar só a unidade, só a unanimidade. Porque essa é a maneira de andar de um modo digno. Porque você anda de modo digno da forma que você foi chamado quando você carrega a imagem do Senhor. Verso 4. Aí Paulo diz: há somente um corpo. Amém? Um corpo, um Espírito, como também fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Percebe? Tudo relacionado a essa imagem, a estarmos inteiramente unidos. Amém? Você vai receber o pão e o cálice agora. Os servos já podem começar a distribuir. Nós vamos ministrar ao Senhor um cântico. Enquanto os irmãos distribuem, e em seguida nós vamos orar por essa unidade, por essa unanimidade, por essa aliança. Assim que você receber o pão e o cálice,
por um instante. Comece a orar pela nossa igreja, pela unidade da igreja. Fala para o Senhor: Senhor, nós estamos inteiramente unidos no chamado que o Senhor nos deu como igreja, o chamado que o Senhor nos deu como uma visão, a visão, ó Deus, de sermos ministros, ó Pai, o nosso encargo de edificar uma igreja de vencedores, onde cada um de nós podemos ministrar, podemos testemunhar do Evangelho, podemos anunciar a boa notícia, aonde as nossas casas são extensão da igreja, ó Deus, aonde nós podemos multiplicar as nossas células, ó Deus, a cada ano, em o nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus. Oramos, ó Deus, para estarmos inteiramente unidos, ó Pai, desde as nossas famílias, as nossas casas, mas até mesmo na Tua casa, Senhor, inteiramente unidos em nossas células, inteiramente unidos em nosso discipulado, inteiramente unidos como igreja, a cada domingo, congregados, reunidos, inteiramente unidos, ó Deus, com o encargo que o Senhor tem nos dado, nesse chamado, como igreja videira, que o Senhor começou uma história há 25 anos lá atrás. Nós estamos sustentando esse testemunho, nós estamos continuando essa história, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha para cá, meus irmãos. Você está inteiramente unido com uma família de irmãos que começou há 25 anos lá atrás, na garagem da casa do meu primo, inclusive, com um grupo de cerca de 50 pessoas. Aconteceu a primeira reunião na casa do pastor Naor, na garagem da casa dele, e o pastor Luiz estava compartilhando lá. E deste grupo de apenas 50 irmãos, foi se espalhando. Como eu disse, já chegamos a 38 nações. Acredito que até o final desse ano vamos chegar às 40. Estamos em todas as capitais. Então nós somos parte dessa família, estamos inteiramente unidos nesse propósito. E sobre esse propósito como igreja videira, eu posso dizer para você pelo menos duas coisas muito importantes para você entender. Pastor, eu estou inteiramente unido ao quê? Resume para mim. Vou te resumir de duas formas. Existe uma mensagem, e a mensagem única é o Evangelho da graça de Deus. Nós estamos inteiramente unidos nessa mensagem. Você sabe, infelizmente não são todas as igrejas, todos os pastores que tiveram clareza a respeito disso. Graças a Deus pela vida do pastor Luiz, né? E graças a Deus por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós temos crescido e avançado. De fato estamos como que numa escola da graça. Amém? Pastor, e a segunda coisa? A segunda coisa é o seguinte: é que nós somos igrejas que acreditam, por causa da graça de Deus, que fomos chamados para sermos instrumento da salvação de muita gente. Nós somos pelo crescimento da igreja, somos pela multiplicação da igreja. Você está me entendendo? Amém? Então nós queremos crescer, multiplicar muito, chegar a vários lugares. Você está me entendendo? Amém? Só que como que é possível essas duas ênfases aqui? Se estivermos inteiramente unidos na mensagem e no crescimento da igreja. Entende? Na graça do Evangelho e na multiplicação dos muitos filhos para a glória de Deus. Porque essa graça maravilhosa, ela nos foi dada como mensagem para que muita gente, muito mais gente seja alcançada. Quantos creem que o Senhor Jesus está às portas? Amém? Ô meu irmão, a boa notícia da graça precisa espalhar. E a maneira da gente ter certeza que a boa notícia da graça espalhou é através do crescimento e da multiplicação. Por isso nós somos chamados para ser uma igreja muito grande. Se a sua célula não multiplicou até agora nesse ano, meu irmão, vai se multiplicar pelo menos uma vez ainda nesse ano. Se a sua célula já se multiplicou, se multiplicará novamente. E vai acontecer ainda nesse semestre, cada vez mais histórias comuns de células se tornando 2 ou 3 para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo por causa dessa mensagem, da graça, da obra consumada, e porque nós estamos inteiramente unidos nessa mensagem e nesse propósito da expansão do reino de Deus, de muita gente sendo salva. Amém? Quando o Senhor Jesus Cristo queria resumir a missão dele, ele dizia nos evangelhos: eu vim buscar e salvar o perdido. Ô meu irmão, nós estamos continuando essa obra. Nós somos chamados para buscar e salvar o perdido. Mas buscar e salvar o perdido com qual mensagem? Com a boa notícia do perdão, do Evangelho. Só que nós vamos ter sucesso nisso, sermos bem-sucedidos nisso, se estivermos inteiramente unidos. Amém? Por isso, erga o pão para o alto. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu faço parte de um só corpo, junto com os meus irmãos.
estamos inteiramente unidos neste corpo. O Senhor Jesus Cristo tomou no nosso lugar, por todos nós, como se unisse cada um de nós no seu próprio corpo. Ele recebeu as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele recebeu no seu corpo o castigo, o juízo, para que nós recebêssemos, inteiramente unidos, a paz, a cura de toda doença, de toda dor, de toda enfermidade. Ao erguer esse pão, eu estou declarando que estou unido a Cristo e aos meus irmãos nesta família, a família videira, em nome de Jesus. Erga o cálice para o alto, diga assim: este cálice é a nova aliança, aliança feita no sangue do sacrifício único, exclusivo, perfeito, completo de Cristo Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que estou debaixo, agora e para sempre, da nova e eterna aliança, aliança sem fim, aliança da graça, aliança fundamentada na obra consumada de Cristo Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que sobre mim não há mais culpa, condenação. Eu já fui perdoado de todos os meus pecados, e agora e para sempre eu posso entrar com ousadia na presença do meu Deus, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Olha para cá. Essa é uma ceia diferente. Normalmente nós tomamos a ceia sozinhos. Eu não estimulo você a compartilhar, mas hoje eu quero fazer diferente, por causa desse testemunho, inteiramente unidos. Você vai compartilhar com o seu irmão, se você tiver com alguém da sua família, de preferência com sua família, mas se você puder também, algum irmão perto de você, compartilha do pão, do cálice, coloca aí um pouquinho do outro, pega um pedaço, tá bom? Faz isso e fala para ele: nós estamos inteiramente unidos.